Tá tudo tremendo. A Amazônia é um bioma renomado mundialmente, tendo destaque pela alta biodiversidade e apelo ecológico encontrado em sua composição florestal. Muito se sabe a respeito das florestas, vislumbradas rapidamente ao se falar sobre o bioma. Mas há outros tipos de informações e conhecimento a respeito da biodiversidade que são pouco ou nada difundidas em meio à sociedade, podendo dessa forma desaparecer sem serem sequer estudadas. Em Alter do Chão, localizada na cidade de Santarém do Pará, há a existência de mosaicos curiosos e importantes para a biodiversidade local e regional. A vila de Alter do Chão tem como principal fonte econômica o turismo, por apresentar uma bela praia de água doce inserida no aquífero de mesmo nome. A Ilha do Amor, designada como cartão postal que atrai diversos turistas, já foi eleita a praia de água doce mais bonita do mundo pela revista britânica The Guardian. Em 2015, foi realizado um levantamento de documentos na vila de Alter do Chão, que contabilizou a população com 3.422 pessoas. O clima da área é caracterizado por ser quente e úmido, com um período seco entre julho a novembro. Já a estação chuvosa dura de janeiro a junho. A temperatura média anual é de 27,5 graus Celsius, com umidade média de 70%, e a média anual de pluviosidade chega a ser de 1.991 milímetros. Os solos de Alter do Chão, na sua maioria, são do tipo latossolos amarelos formados pela decomposição de arenitos e argilitos. Eles são encontrados em algumas áreas do distrito, sendo aluviais, formados pela deposição de sedimentos do rio Amazonas por afluentes e lagos e de areias quartzosas originadas da formação Alter do Chão. A região de Alter do Chão ela é composta por um mosaico de vegetação, que é constituído pela floresta umbrófila densa e um conjunto com áreas de savana. Podemos caracterizar as savanas como formações vegetais abertas, com predominância de estratos herbáceos e arbustivos, que são mais ou menos desenvolvidos. Essa formação vegetal ela é sujeita a queimadas e pode ser assemelhada aos cerrados do Brasil Central. Alguns autores sugerem que estes tipos de fragmentação florestais podem ter sido causados por incêndios desencadeados por ameríndios. Este fato pode ter mantido as savanas em áreas de floresta na Amazônia. Esta é uma teoria. No que diz respeito ao fogo, ele ajuda a manter o equilíbrio entre savana e floresta, já que a vegetação da savana é muito inflamável, enquanto a floresta sempre verde, ela é tipicamente menos inflamável, devido ao seu dossel, que exclui graminhas e mantém um subbosque mais úmido. A maioria dos incêndios que ocorrem na savana, eles não penetram muito na floresta perene e não perturbada, afiando-se uma fronteira savana e floresta. No entanto, com a exclusão do fogo, a floresta geralmente tende a se expandir para a savana. Como é possível diferenciar a estrutura de uma savana para uma floresta? Bom, então é possível que a gente diferencie as duas visualmente mesmo. Seja pela composição da vegetação, seja pelo solo que compõe e do clima. Também existem outros fatores que vão permitir que a gente faça uma comparação entre a floresta e a savana. Um deles é o fogo, pela incidência de incêndios florestais. Então, assim, em geral, a savana ela vai ter uma baixa diversidade de espécies e as espécies que vão estar presentes, elas geralmente vão ter um porte mais reduzido e vão ser árvores tortuosas. Outra coisa que a gente pode destacar sobre as espécies de savana é a casca dessas árvores, que geralmente tende a ser mais grossa, justamente para ela ter uma maior resistência ao fogo. Enquanto isso, na floresta densa, a gente tem uma maior quantidade de árvores altas e uma diversidade de espécies bem mais elevada em comparação às espécies de savana. Essa coexistência de savanas e fragmentos florestais em uma dada região, sob o mesmo clima, tem sido questão de muitas pesquisas. Entretanto, poucas são realizadas na savana de Alter do Chão, sendo encontrados na literatura apenas 136 estudos das savanas amazônicas ao longo de 80 anos. Essa lacuna de conhecimento colabora com as ameaças a esta fitofisionomia na região de Alter do Chão. Nos últimos anos, muitos acontecimentos vêm favorecendo o cenário crítico para esta vegetação.
A expansão do agronegócio, principalmente a plantação de soja e criação de gado, está avançando em escala regional. Esse processo colabora para a ocupação de novas terras, para a implantação desses sistemas, ameaçando assim a savana, pois a falta de conhecimento acerca dessas áreas colabora para a crença de que são desocupadas e sem relevância para a preservação. Diversas vezes, tal prática é incentivada pela própria gestão pública, que negligencia a APA a fim de promover o desenvolvimento econômico. Outro ponto a se destacar é que para a implantação desses modelos, utiliza-se o fogo para abertura e desbaste, o que acarreta na poluição ambiental, degradando o ecossistema local e regional. Além disso, um dos acontecimentos que ressalta a ameaça às savanas foi o incêndio ocorrido em setembro de 2019, em um fragmento em Alter do Chão. Esse episódio ganhou visibilidade nacional e internacional. Até hoje, as investigações sobre o que causou esse incêndio não foram encerradas, sendo pauta para discussões entre pesquisadores e especialistas. Pode-se citar também como ameaça os loteamentos na área. Durante o trajeto da rodovia até a vila, é possível observar alguns empreendimentos em andamento. Essa expansão urbana, acarretada pela pressão da especulação imobiliária, traz vários riscos à existência da savana, pois a concepção ecológica da importância desta paisagem não é disseminada, logo é tida como irrelevante, abrindo espaço para a prática de loteamento e agropecuárias. Uma preocupação quanto a essas áreas também, para a Vila de Alter do Chão, é o turismo, pois caso essas áreas sejam degradadas e extintas, há sérios riscos de comprometer a estrutura paisagística, já que com a savana há a demarcação vegetal que controla a floresta e a praia. Vale ressaltar que o turismo é a principal fonte econômica dos moradores, sendo de suma importância não alterar a paisagem para não afetar economicamente a logística do local. Poucas pessoas são conhecedoras da presença de savana aqui na região. Muitas das vezes essas áreas elas podem ser consideradas irrelevantes para a composição da paisagem e se tornam alvo de ameaças pelas pressões da especulação imobiliária e da expansão urbana. Nesse sentido, qual a importância de manter esse mosaico de savana para a biodiversidade em escala local e regional? Bem, em escala local, a savana de Alter do Chão proporciona uma interação com a floresta, que colabora para manter a demarcação dos estratos vegetais, só que sem o avanço de um sobre o outro, o que vai garantir uma paisagem ecologicamente harmônica entre a floresta, a savana e a praia. E assim a gente consegue manter uma composição que colabora também para o turismo da vila. Então, em escala regional, com o aumento da temperatura pelas mudanças climáticas, os focos de incêndios naturais recaem sobre a savana, que é adaptada para se regenerar. Caso alguma alteração antrópica venha a degradar essa savana, como por exemplo a expansão de loteamentos para fins imobiliários, a floresta ficará mais vulnerável ao fogo e a outros distúrbios, ocasionando uma perda da biodiversidade. Como o processo de expansão da fronteira agrícola e agropecuária colabora para a degradação e até um futuro desaparecimento da savana? A gente sabe, que a expansão do agronegócio em escala regional, com a plantação de soja e a criação de gado, vem colaborando para a degradação de várias formações vegetais. Uma delas é a savana. Isso acaba acontecendo devido à falta de conhecimento da paisagem e acarreta a falsa ideia que a savana vem ser uma área desocupada ou até mesmo degradada, sem a relevância de preservação. Muitas vezes a expansão do agronegócio ela é incentivada pela gestão pública, que negligencia a APA a fim de promover o desenvolvimento econômico. E todos esses fatores eles vêm influenciando diretamente na degradação da savana e no seu possível desaparecimento. Portanto, visando manter a relação harmônica no mosaico de paisagens variadas presente na região amazônica, é fundamental que se crie um senso na população em geral a respeito da necessidade de se conservar as áreas de savana, com a mesma ênfase que se aplica à conservação das áreas de floresta fechada, além de cobrar cada vez mais políticas públicas governamentais e o desenvolvimento de estudos que destaquem toda a relevância desta região. É necessário que se destaque a importância de ter este mosaico presente na nossa região, que amortece impactos relacionados ao fogo, é fonte de renda para comunidades locais, detém o maior aquífero da região e, portanto, deve ser devidamente protegido de perigos que ameaçam a permanência desta fitofisionomia tão diferenciada na região norte.